Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Sejam bem-vindos, pessoal da Roda de Conversa. Eu quero que todos se sintam à vontade, todos se sintam acolhidos aqui nessa noite. Hoje nós vamos ter mais uma aula do nosso curso introdutório em transtorno por uso de substância. Em especial, hoje nós vamos estar falando dos aspectos psicológicos que compõem ou que desenvolvem esse transtorno. Então, a primeira aula a gente fez uma conceituação, a gente passou pelo modelo biopsicossocial, que é o modelo de abordagem hoje mais assertivo, coerente, para a gente poder tratar o transtorno por uso de substância. Ontem nós falamos dos aspectos biológicos que compõem o transtorno do uso, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos psicológicos que diz respeito ao transtorno do uso de substância. Só para a gente poder ter um entendimento, né? Hoje o nosso objetivo de aula, o nosso objetivo de estudo, de aprendizado, de troca de conhecimento, é que a gente compreenda como que a substância age no nosso organismo e reflete no psicológico. Como que as alterações psicológicas e cognitivas, elas ocorrem através com a doença também vai se desenvolvendo, como esses prejuízos acontecem na vida do indivíduo, e os problemas comportamentais que isso acarreta, e a gente vai estar falando um pouco também das intervenções, de como a gente pode estar trabalhando. Então, ao longo da aula, a gente vai fazendo uma conceituação, a gente vai fazendo um entendimento gradativo. Então, eu vou começar trazendo alguns conceitos, aquilo que significa, e a partir daí a gente vai construindo junto um pensamento, um entendimento, para que ao chegar ao final da aula a gente tenha esse conceito psicológico bem definido. Mais uma vez, só lembrando, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, algum comentário inerente à aula que nós estamos fazendo, ao momento da aula que nós estamos falando, levanta a mãozinha, a gente lhe dá a oportunidade para que você não saia daqui com essa dúvida. De repente, a tua pergunta é a dúvida de outras pessoas, né? Então, você tem essa liberdade. Mas bem, para a gente iniciar hoje esse aprendizado, para a gente iniciar essa conversa, essa aula, a gente precisa entender, né, o que a gente quer dizer quando nós falamos sobre os aspectos psicológicos de uma pessoa. O que isso realmente quer dizer, o que isso significa. Então, a gente define, né, nessa aula em especial, porque é muito amplo as definições, e nós não vamos entrar nas diversas áreas que existe de estudo da psicologia. Nós vamos pegar um entendimento para a gente construir um conhecimento específico hoje. Então, a gente vai dizer que esses aspectos eles vão refletir uma subjetividade, ou seja, um pensamento, algo interno, algo de compreensão particular do indivíduo. Ou seja, é uma maneira única que cada indivíduo tem de sentir, de pensar, de se relacionar, através das suas crenças, do que ele pensa sobre ele mesmo, sobre o outro, sobre o mundo, da maneira que essas crenças se desenvolveu ao longo da vida, o ambiente em que ele está inserido. Então, tudo aquilo que diz respeito ao indivíduo interno, hoje, nós vamos tratar como esse aspecto psicológico, né? E aí a gente vai entender como é que esse aspecto interno ele vai refletir no comportamento externo. Então, a gente vai fazer uma construção, nós já estamos fazendo, né, do biológico, que vai refletir para o psicológico, que vai refletir também para o comportamental. Então, são passos que vão acontecendo, e hoje a gente vai entender esse psicológico. Então, quando nós falamos de aspectos psicológicos, nós estamos falando de emoções, né? Que essas emoções elas influenciam a forma de lidar com o prazer e com o sofrimento, a maneira que o indivíduo sente isso, a maneira que ele lidar com essas emoções, como que ele responde tanto internamente quanto comportalmente, no seu comportamento, a essa questão das emoções.
os pensamentos que vão moldar as crenças e essas interpretações da realidade, aquilo que ele tem como verdade, que ele acredita como verdade, e ele vive através disso, os traumas que cada indivíduo ele vai carregar, que daí podem gerar o que é chamado de ferida psíquica, né? Que vai afetar toda uma história de vida e um comportamento, né? E também esses padrões de vínculos, ou seja, esse relacionamento de indivíduo-ambiente, né? Como que ele tem esses padrões que vão determinar como que ele se conecta com os outros, né? Como é que ele busca esse apoio emocional, qual que é o relacionamento em diferentes ambientes ao qual ele está inserido. Então, quando nós falamos de aspectos psicológicos, nós temos esse leque, né, de coisas que diz respeito a isso. E na dependência química não é diferente. Todos esses aspectos, esse leque, com todas as suas ramificações, estão também inseridas dentro do desenvolvimento do transtorno por uso de substância. Então, por exemplo, as emoções que o indivíduo tem. Você pega um indivíduo que tem algumas emoções traumáticas na sua vida, né? De encontro com a substância, ele pode achar esse conforto. E aí, esse conforto vira uma fuga, vira um comportamento de fuga, de lidar com aquela situação, e pode, então, decorrer por transtorno, pode decorrer por uma dependência química, e o caso se agravar ainda mais. Por exemplo, pessoas que, ao longo da sua trajetória de uso, elas desenvolvem pensamentos disfuncionais, ou crenças disfuncionais, que é muito comum quando nós vamos tratar um indivíduo que está com transtorno por uso de substância, essas crenças aparecerem, né? A gente se depara muito com crença disfuncional, a maneira com a qual o indivíduo foi acometido durante o seu uso, mudou a maneira dele enxergar o mundo, e agora, com a substância retirada, essas crenças estão ali e precisam ser trabalhadas. Então, são aspectos que a gente precisa entender, que vão desenvolver a dependência no indivíduo e vão ajudar o indivíduo a perpetuar essa dependência, porque são dois aspectos. Um é o desenvolvimento da dependência, a gente entender como que essa dependência se desenvolveu. E um outro aspecto é a questão da perpetuação. Então, alguns indivíduos, eles desenvolvem esse transtorno e entram em recuperação e não têm a perpetuação. Outros não. Outros vivem uma vida recorrente, perpétua, dentro desse transtorno, e aí os problemas aumentam e levam, e agravam, e levam o indivíduo à morte, a danos biológicos e psicológicos irreversíveis. Então, é uma doença fatal, não tem para onde correr. Então, quando a gente pega e fala dessa experiência interna que o indivíduo tem, esses elementos todos que a gente vai falando é o que vai formar isso. E essa formação dessa experiência interna, ela tem tudo a ver de como esse indivíduo vai se relacionar com a substância. Né? A gente vem falando aqui nesses dias de aula, também lá na roda de conversa a gente fala muito, que cada dependência ela é muito única. Por que ela é muito única? Porque tudo vai partir dessa relação interna, psicológica, de quem o indivíduo é e do que a substância causa nele. Então, essa relação substância-indivíduo, a gente precisa também entender qual é o padrão de funcionamento desse indivíduo e o transtorno dele da maneira que se desenvolveu. E aí a gente vai achar diversos padrões, a gente vai achar diferentes formas. Existem algumas dependências onde o lado biológico é mais forte, existem outras onde o emocional, o psicológico é um fator mais forte, existem outras dependências onde o status social, o ambiente onde o indivíduo ele está envolvido é mais forte, e aí a gente precisa compreender a interação que o indivíduo tem, essa compreensão interna, a maneira com que a substância se relaciona com esse indivíduo, a maneira que esse indivíduo se relaciona com ela,
para a gente poder compreender o uso dele e entrar com as intervenções necessárias. Então, esse aspecto psicológico, ele é muito interessante para a gente poder ter esse entendimento. Então, esse uso, ele vai se desenvolver, ele pode não se iniciar, mas ele vai se desenvolver com essas tensões que acontecem, com essas respostas internas, subjetivas do indivíduo que vai acontecendo, que são uma maneira dele lidar não só com os sofrimentos e conflitos que ele tem da vida, mas também como uma busca de prazer, de pertencimento, de criatividade, né? Outros entram por uma expansão de consciência. Nós temos um grupo muito forte, inclusive no Brasil, de muitas pessoas que socialmente se deparam com um grupo, por exemplo, que estão envolvidas em causas espirituais, religiosas e ambientalistas, e esse grupo fazem uso de substâncias porque dizem que a substância expande a sua consciência com relação àquilo que ele está buscando. É muito interessante a gente compreender também esses padrões que existem. Às vezes, a motivação da pessoa em uso não é uma motivação de fuga, né, para tirar um desconforto, um sentimento, também não é um uso de busca, porque ela vai buscar prazer, vai buscar realização, vai buscar pertencimento. Não. Às vezes pode ser simplesmente por uma questão de crença, aonde ela vai buscar essa espiritualidade, essa expansão de consciência. E cada padrão ali vai ter o seu risco. A gente tem, por exemplo, na classe artística, né, um padrão de uso com crenças determinantes muito fortes, aonde indivíduos só conseguem se concentrar e desenvolver a sua criatividade se eles estiverem no uso. Eles só conseguem escrever um livro se forem para um lugar isolado, fazerem uso de substância e ali a sua criatividade é solta. Eles só conseguem escrever uma música se estiverem sob efeito de substância. Então, a gente consegue entender dentro desses grupos, né, sociais existentes, como que o aspecto psicológico do transtorno por uso de substância, ele é muito forte, muito influenciador em alguns grupos, mais determinantes e sobressalente do que outros fatores. Então, a gente também precisa entender que essa experiência interna, ela só não está relacionada a ter algo, a buscar algo ou com um comportamento de fuga. Ela existe outros fatores que impulsionam esses indivíduos ao uso. Então, assim, a gente compreendendo tudo isso, a gente consegue entender como é que a biologia, os efeitos químicos que a gente estudou ontem, né? Como é que a sensação da substância no sistema nervoso central, no sistema dopaminérgico, como que ele vai interagir com os aspectos psicológicos, né? Que ele não é só de fuga ou de realização, ou de uma busca de se realizar, existem outros aspectos. Mas quando a gente fala de perpetuação, quando a gente fala de um ciclo onde a dependência ela vai se desenvolver, nós estamos falando de uma questão tanto biológica quanto psicológica, que elas vão trabalhar junto, e a gente vai chamar esse trabalho em conjunto de reforçadores comportamentais, que é quando existe um prazer biológico, né, a interação biológica do indivíduo com a substância, a sensação biológica que ela traz, o que é liberada, com fatores psicológicos, as sensações vividas. Então, essa junção dos dois, um trabalhando junto com o outro, um fator desenvolvendo junto com o outro, é aquilo que a gente vai chamar de reforçadores comportamentais. E o que são esses reforçadores comportamentais? Nós conhecemos eles já, ouvimos muito falar. Né? No desenvolvimento psicológico da dependência, ele está muito associado àquela questão que a gente trabalha do reforço positivo e do reforço negativo.
Por que eu sempre repito reforço positivo? Vocês já me ouviram falar outras vezes, porque isso daqui é a base de nós fazermos as nossas intervenções psicológicas, por exemplo. Porque é a partir desses reforços aonde é criada a memória biológica, é a partir desses reforços aonde são iniciados os gatilhos e os padrões comportamentais de uso. Então, a gente ter esse entendimento do que são esses reforços comportamentais, tanto positivo quanto negativo, é de suma importância para a gente entender como é que a gente vai trabalhar nesses aspectos psicológicos. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho, vamos trabalhar um pouquinho sobre esses reforços positivos e negativos e como é que ele vai se desenvolver na dependência química, no transtorno de uso de substância. Então, vamos lá, para a gente poder entender o que são os reforços positivos e negativos. O nome diz, positivo, significa que ele dá algo, ele está te dando algo, é positivo, toma. Né? Então, o reforço positivo, ele está muito entrelaçado a quando o indivíduo ele faz uso de uma substância e sente algo muito prazeroso. Então, o indivíduo na experimentação, padrão de uso, experimentação. Vamos lá para a experimentação. O indivíduo foi e ele usou a substância. Aí ele usou a substância, o gosto daquela substância interagiu legal com o corpo dele. E aí, ele, conforme ele foi usando, ele foi sentindo os efeitos daquela substância e o corpo dele assimilou que aquela substância era interessante para ele. Olha o relacionamento indivíduo-substância. Então, a partir daquele momento, está sendo gravado na cabeça dele, está sendo feita uma memória de que substância tal está dando tal efeito positivo. Pronto. A partir daí, a gente tem a criação de um reforçador comportamental, reforço positivo. Todas as vezes que esse indivíduo ele buscar na cabeça dele, não tem nada para fazer hoje, o que eu vou fazer hoje? Né? Vou ligar para fulano, a gente podia ir lá no barzinho do Zeca beber uma. Para quê? Para mim me sentir legal, não tem nada para fazer, eu vou lá me divertir. Porque se eu for usar aquela substância, aquela sensação vai vir em mim de novo. Olha que interessante o pensamento, olha como que se desenvolveu numa coisa simples. Olhando para o lado psicológico da coisa, o que aconteceu ali? Ele teve uma ideia, ele teve um despertar que ele queria fazer algo no final de semana que ele estava sem nada para fazer. Como ele estava buscando uma sensação de prazer, o cérebro dele, muito rapidamente, foi buscar na memória qual era o que ele poderia fazer para poder dar um prazer para ele. O que poderia ser feito? Aí o que o cérebro achou primeiro, né, que é mais rápido, é mais fácil, dá um pico de alegria muito alto, foi o uso de substância. Aí, neste momento, surge uma coisa nesse indivíduo chamado pensamento automático. Intrusivo. Chega lá e, cara, a bebida, tu não usou outro dia, não ficou legal, usa de novo. Isso é inconsciente, tá? Aí o indivíduo, nossa, eu podia ir lá no barzinho, vou ligar para fulano, ver se ele quer ir lá no barzinho comigo. Ação. Então, tudo está muito ligado nessa questão, tanto biológica quanto psicológica que vai se desenvolvendo. Quando a gente entende esse mecanismo, que a gente começa a tratar esse indivíduo, a gente já entende que tem um comportamento instalado. Ele precisa buscar prazer, precisa se alegrar, então a primeira opção dele é beber. Quando a gente entra em tratamento, a gente substitui. A gente substitui a bebida por um comportamento mais funcional. Vamos praticar um esporte? Vamos praticar um esporte em vez da gente beber? Então, o comportamento, por causa da memória, ele vai existir. Eu preciso me sentir bem, eu vou usar a bebida. Vou ligar para fulano e vou lá para a bebida. Então, vamos desassociar essa bebida e vamos dar um novo significado para esse comportamento. Eu preciso me sentir bem. Poxa, queria ir para a academia hoje.
né? Então, esse é um dos objetivos quando a gente fala de tratar psicologicamente o indivíduo, que é tirar esse comportamento disfuncional existente através desse reforço positivo e colocar outro no lugar. É por isso que entender como que esse indivíduo funciona é essencial para a gente poder trabalhar. Se nós não entendermos ele, o modo operante dele, a gente não consegue trabalhar com ele, porque não dá para trabalhar todo mundo igual, porque nenhum reforço positivo é igual ao outro. Então, essa questão do reforço positivo, psicologicamente, ela vai se desenvolver dentro dessa maneira. E o reforço negativo? O reforço negativo ele não dá, mas ele tira. Não tão positivo. Ele dá, o negativo ele vai tirar. O reforço negativo ele vai trabalhar na mesma condição. Qual a condição que ele vai trabalhar? Ele vai desenvolver memória biológica, ele vai desenvolver gatilho. Então, ele já é ali um fator onde ele vai criar uma memória e essa memória vai ser um gatilho. Ele é um reforçador comportamental. Então, como que funciona o negativo, por exemplo? Imagine que o indivíduo está lá, um indivíduo adulto, né? Trabalha numa empresa, tem seus amigos, e aí, em determinado momento da sua vida, as coisas não dão muito certo. Ele está passando problema na sua casa, ele está passando problema no trabalho, o gerente está perseguindo ele está com algumas complicações, anda muito nervoso, estressado, e alguns amigos percebem e chegam nele. Cara, você não está bem, você não está legal, né? Eu estou vendo que você não consegue se concentrar e tal. Aquele papo de amizade, vou ajudar o cara. Vamos lá no barzinho do seu Antônio à noite, a gente senta, conversa, espairece um pouco, está precisando respirar novos ares, a gente senta, toma uma cerveja. Pensa, um indivíduo adulto que bebia assim esporadicamente, nunca teve problema com bebida, nunca teve nenhum laço com a substância, mas pelo estado de espírito que ele está, ele aceita lá o convite do rapaz e vai. E aí, quando ele vai, ele chega lá estressado, nervoso, angustiado, aquela sensação ruim no coração, naquele desespero de resolver as coisas, e ele faz uso da substância. E essa substância, em contato com o organismo dele, acaba relaxando ele. Acaba deixando ele menos propenso a pensar nos problemas. Ele consegue, por uma fração de segundo, estabilizar o sentimental dele. Quando isso acontece, significa que a substância ela está tirando um desconforto do indivíduo. E a mente nossa, o nosso biológico, está registrando tudo isso. Olha, tal substância que o indivíduo inseriu, ela trabalhou em tal ponto no organismo. Então, quer dizer, se ele tiver ruim de novo, eu posso falar para ele fazer uso dessa substância, porque essa substância vai tirar esse desconforto. Pronto, já existe um gatilho formado. Então, essa questão do reforço negativo também é muito importante. Aí o indivíduo se sentiu bem, foi para casa mais leve, agradeceu o amigo por ter convidado ele para ir, porque foi muito bom. Ele chegou lá, os problemas não estão resolvidos, mas ele não está com a cabeça no problema, porque a substância amenizou um pouco essa questão, relaxou ele, né? Trabalhou na cabeça dele, ele conseguiu enxergar o mundo de outra forma. No outro dia, os problemas estão lá e ele fala para o amigo, cara, vamos voltar lá? Vamos voltar lá no barzinho, né? Foi legal, foi bom eu ter ido, minha cabeça mudou. E ali o indivíduo vai em busca de retirar de novo esse problema. Ali pode se desenvolver um transtorno por uso de substância. Nesse exato momento, ele está reforçando um comportamento e ele está falando para o cérebro dele, para o psicológico dele, que a substância está ajudando esse indivíduo a passar por aquele problema. Lá na frente, quando ele tiver um outro problema, aonde que a memória vai buscar a solução? Na substância. Cara, quando você teve aquele problema, lembra que você foi usar a substância e ela te ajudou a passar por isso, ela te ajudou né? A gente vê muito essa questão, né? Eu uso muito esse exemplo, é muito legal, quando a gente vê, por exemplo, quem não faz uso de nicotina. Porque quem faz uso de nicotina é assim, o cara está estressado, o cara está nervoso, a primeira fala que ele tem, preciso fumar. Preciso fumar, não consigo me concentrar, não estou conseguindo desenvolver, preciso fumar.
Por quê? Porque ele está tendo sentimentos, ele está tendo problemas dentro dele, ele está com pensamentos que, através da nicotina, aquele sentimento, aquela sensação, ela é tirada. Então, ele associou e criou uma crença de que ele precisa da substância para poder amenizar aquela situação. E ele não tem nenhum estímulo, ou nenhuma força, ou nenhum preparo interno, ele não tem ferramentas em si mesmo para trabalhar esse sentimento que ele está tendo, essa ansiedade, essa angústia, sem a substância. Olha o tamanho do problema que o dependente se coloca. O primeiro pensamento dele para sanar o desconforto é o uso da substância. E aí isso vira uma crença, isso vira um modo operandi, isso vira um comportamento primário. O comportamento primário passou pelo problema, usa a substância para poder amenizar. Aí ele vai ter mais clareza, aí ele vai poder pensar melhor, aí ele vai poder pensar numa solução, aí ele vai fugir do problema. Então, esse reforço negativo também é importante para a gente entender como que vai se desenvolver essa dependência, porque ela vai se desenvolver através desses estímulos, e o mais importante, como que esses estímulos vai virar gatilhos na vida desse indivíduo, que daqui 10 anos ele pode estar num problema e essa síndrome de abstinência demorada voltar por causa disso, por causa desse reforçador comportamental. Então, a gente compreender esses reforçadores dentro de uma visão do transtorno por uso de substância é o que vai nos ajudar a fazer as intervenções mais corretas com esse indivíduo. Esses reforçadores, quando eles interagem com aquela questão subjetiva, com os sentimentos, com os pensamentos, com a crença, ele vai criar nesse indivíduo um ciclo de repetição. Então, o cara teve o desconforto, repete o comportamento. Teve o problema, repete o comportamento. Está feliz, repete o comportamento. Precisa ficar feliz? Repete o comportamento. Então, o comportamento de uso, com o tempo, ele não vai ser só para manter os efeitos, mas ele também vai ser para manter um cérebro em funcionamento, dentro de uma estrutura psicológica, mental, emocional que foi criada. E ali acontecem as primeiras alterações psicológicas, quando a maneira de pensar e de responder a esses estímulos internos passa a ser condicionada pelo uso. Tudo vira uso, e não é só uma questão biológica. Aí a gente já tem um comprometimento psicológico. Doutor Eugênio, que alegria recebê-lo, filho. Oi, boa noite a todos. Augusto, tudo bem? Tudo bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava ouvindo você, e como nós temos a situação social e até espiritual, esses reforçadores estão muito ligados à sensação do prazer. E às vezes tem o problema de uma angústia. Então o cara pega, eu vou usar pelo prazer ou pela angústia e vai ser usado aquela determinada substância. Ora, eu queria saber se o reforçador ele pode ter também uma ideia de ser utilizado, por exemplo, a ação de um determinado amigo de uma determinada instituição que faça um reforçador de verificar ao dependente, ao usuário, de que aquilo não é uma coisa benéfica. Poderíamos também atribuir esse reforçador, ser especificamente biológico, mas voltado ao que você falou aqui do lado mental, psicológico, de cada indivíduo, para que ele possa perceber o mal que ele está fazendo a si próprio e, com isso, melhorar, deixar de ser um usuário, por exemplo. Não sei se a correlação faz sentido, mas me houve essa ideia e eu gostaria de saber. Lógico, quando a gente fala de reforçador de comportamento, ele é válido para todos os comportamentos, todos. Então, por exemplo, você quer incentivar o indivíduo a estudar, né? Então, você vai premiando o estudo dele. Você, ao final do ano, os pais tinham isso antigamente, né? Se você passar de ano, eu te dou aquele presente. Olha aí, reforçador de comportamento. Então, ele tinha o ano inteiro um comportamento de busca, porque ele tinha uma recompensa no final,
né? Então, tudo que a gente cria, até para alteração de comportamento, a gente tem que ter um benefício visando no futuro. A gente não vai conseguir fazer com que esse indivíduo mude de comportamento porque é necessário mudar. Então, a gente vai trabalhar com ele visando algo compensador no futuro, porque é assim que o nosso cérebro funciona. É por isso que chama sistema de recompensa. Então, quando a gente consegue... eu já vi comunidade, e isso é muito interessante, que eles tinham um sistema interno de pontos. Então, por exemplo, eles ensinavam comportamentos funcionais para dentro da instituição, para aquelas pessoas que estavam em recuperação. E aí, conforme as situações iam acontecendo, aqueles indivíduos conseguiam ter comportamentos funcionais, eles eram premiados com pontos. Aí, todo mês, a cada 2 meses, esporadicamente, era feita uma contagem de pontos. E aí, o indivíduo que se saísse melhor, ele era premiado. Então, saía um monitor com ele, da instituição, levava ele. O cara ia comer um McDonald's, assistir um filme, né? Outros com premiações mais baixas tinham direitos a doces, bolachas e mimos dentro da instituição. Então, assim, esse sistema de reforçador comportamental, ele é válido em tudo, inclusive para que o indivíduo crie gatilhos para não usar, né? Como é que a gente trata muito? Tem um filme, eu vou até deixar sugestão para vocês aqui, se vocês quiserem assistir, é um filme fantástico chamado 28 Dias. É um Sandra Bullock que faz, cara, é um filme que retrata tudo o que a gente está estudando, está no filme. Retrata tudo, você consegue identificar tudo, é um filme fantástico. Como que era tratada a compulsão lá dentro da clínica? Todo mundo tinha um monte de bala, doce, né? Você via todo mundo com sacolinha de bala, de doce, comendo bala o tempo todo, doce, o tempo todo. Por quê? Porque você está falando para o cérebro que você está mandando estímulos de dopamina para ele, né? Então, ele quer o prazer imediato. Da onde vai vir, para ele não importa. Se for mais rápido pela substância, vem pela substância, né? Mas aí, como é que eles tratavam? As pessoas andavam com bala, com doce, para tudo quanto é lado, para mandar esse reforçador para o cérebro de que não era só a substância que dá prazer, existem outras coisas, reforçadores que podem liberar este prazer. Então, tudo é muito terapêutico a gente entender. Pelo que eu entendi da pergunta do senhor, é mais ou menos isso. É possível fazer? Sim, é possível. Reforçador de comportamento. Perfeito, Augusto. Entendido, bem esclarecido. Muito obrigado. Obrigado, viu, doutor? O doutor Eugênio, ele faz umas perguntas inteligentes, né? A hora que ele vai falar, chega e deixa a gente preocupado. Brincadeira, doutor Eugênio. Obrigado, viu, querido? Então, o comportamento, conforme ele vai se desenvolvendo, conforme a dependência ela vai se desenvolvendo, o indivíduo ele vai experimentando alguns problemas. Porque toda dependência, e quando a gente fala de reforçador, a gente tem que ter isso na nossa cabeça, é que toda dependência, na sua grande maioria, ela começa com estímulos prazerosos e ela termina com estímulos de tirar o desconforto. Então, aquela dependência que o indivíduo ele começou a usar para ter prazer, começou a usar para se sentir bem, porque aquilo dava um barato legal, a relação da substância com o corpo era interessante, ele se sentia e tal. Conforme vai se desenvolvendo, o prazer é perdido, porque daí ele cria tolerância e o organismo passa a sentir os efeitos da abstinência. Então, conforme o organismo sente a tolerância e passa a sentir os sintomas de abstinência, ele passa a ter desconforto emocional, psicológico, comportamental, e aí ele precisa da substância para tirar esse desconforto. Então, mesmo que a dependência comece com um estímulo reforçador positivo, certeza, quando ela se desenvolver, ela vai virar um estímulo reforçador negativo, porque o cara vai viver em abstinência precisando da substância de qualquer maneira. Então, quando a gente pega clinicamente esse indivíduo para tratar, você já sabe que ele está chegando com você cheio de problema de abstinência, ou seja, precisando da substância para tirar o desconforto. Qual é a primeira intervenção clinicamente que você vai fazer? Sanar esse problema.
trabalhar com ele essa questão da fuga, de buscar a substância para poder tirar esse reforço. Depois você trabalha o resto. Lembra? Primeiro a compulsão, o estado que ele está agora. Clinicamente é assim que a gente faz. Por quê? Porque a gente precisa entender que esse indivíduo está compulsivo. Então, a gente vai trabalhar crenças, a gente distorcidas, a gente vai ter falas, psicoeducação, interação com ele, intervenção psicológica, para poder trabalhar essa compulsão, ou seja, o reforço negativo. Né? Aonde que tá, qual é o gatilho que está sendo liberado para ele buscar essa substância? Além, claro, da tolerância, além, claro, da abstinência, o que ele está buscando nessa substância? Então, a gente precisa entender esses reforçadores para a gente poder agir. Então, vamos trabalhar. Cara, a substância não vai te dar o que você quer. Você precisa aprender a lidar com o desconforto emocional. Bora treinar ansiedade? Bora treinar raiva? Bora fazer regulação emocional? Bora mudar aí essas crenças que você tem de necessidade da substância? Vamos trabalhar isso. Né? Vamos ensinar ele a trabalhar esses pontos. Aí a gente começa a fazer as intervenções com mais assertividade do que precisa ser feito. Porque senão, muitas das vezes, o indivíduo vai chegar compulsivo, o indivíduo vai chegar cheio de abstinência, cheio de problema, cheio de reforçador negativo, e a gente vai sentar com o cara e vai querer ouvir a história dele de quando ele tinha 5 anos, para procurar saber o que desenvolveu. Não, como se desenvolveu, a gente trata depois. Eu tenho um indivíduo que agora está compulsivo, obsessivo, sem controle e precisa de ajuda. Então, a primeira intervenção, quando a gente vai tratar o dependente químico, é o agora, é o já. Como que ele está agora? Estou compulsivo. Tá. Anotado. Está obsessivo? Como que está o pensamento? Ah, estou obsessivo também. Tá bom, está anotado. Né? Como é que foi o teu último uso? Você conseguiu segurar quanto tempo? Por que você foi usar? O que aconteceu nesse meio tempo? Ah, então, tá bom, tá anotado. Vamos trabalhar isso. Né? Em que ambiente você está? Em que ambiente você está usando? Você está em casa? Como que está teu relacionamento em casa? Será que a tua casa não está sendo os teus gatilhos ou a tua desculpa para uso? Como é que está teu relacionamento com a tua família hoje? Vamos trabalhar essa questão de se relacionar com a família para não brigar mais com a mulher, não brigar mais com a mãe, descontar isso no uso? Vamos resolver esse problema. O resto a gente vê depois com o tempo. Mas, clinicamente, a gente precisa trabalhar essa questão. Aqui tem uma pergunta de alguém, deixa eu ver aqui no chat. Boa noite, Japa Batera, boa noite, Japa, tudo bom? Vou te chamar de Japa porque é assim que está aqui. Eu estou no 8º semestre de psicologia, e nesse semestre atenderei 2 pacientes na clínica e escola da faculdade. Ainda não começou as aulas e não sei quais casos pode vir. Como ter esse olhar em poucos atendimentos? Será realizado 8 encontros apenas. César, cara, a psicoterapia, no geral, ela não faz, mas eu recomendo anamnese, cara, anamnese. Primeiro, segundo, terceiro encontro, cara, anamnese, investigar o agora desse indivíduo. Se você pega indivíduo com uso de substância, cara, quantidade que usa, padrão de uso, qual o horário, né? Aonde que ele está, para onde que ele vai no uso. Então, assim, tudo isso vai fazer parte do comportamento do indivíduo. Você pega um indivíduo assim e fala, não, eu trabalho, né? O problema é o seguinte, cara, eu saio do trabalho e vou direto para o bar, eu não consigo. Opa, um padrão comportamental instalado. Então, vamos fazer o seguinte, você consegue alguém para te buscar no trabalho ou você consegue fazer outra rota? Não, eu posso fazer outra rota. Se eu fizer outra rota, eu não passo no bar. Pronto. Está aí a primeira meta para ser atingido, para ele poder mudar os comportamentos que levam ele ao uso. Então, você vai treinar esse indivíduo para ele mudar o caminho. Cara, ele mudou o caminho um dia, não bebeu, vitória, pequena vitória. No segundo dia, ele teve uma recaída. Mas houve uma pequena vitória no primeiro dia. Se houve uma recaída, vamos entender o porquê que houve essa recaída. Ele não conseguiu? Será que foi uma questão biológica? Né? O que você sentiu? Por que você foi? Ah, não sei, cara. Me veio uns pensamentos doidos, já estava... Aconteceu um negócio no problema, a hora que eu vi, eu já estava... Opa, o que aconteceu no trabalho? Qual foi esse problema? Então, vamos lá. Será que tem um reforçador aí, no sentimento, um estresse que ele não sabe lidar? Então, vamos trabalhar isso.
Vamos identificar onde estão esses comportamentos. Então, eu sempre sugiro da maneira que eu faço. Eu falo daquilo que está mais perto. No mais perto é a maneira que eu trabalho, que eu aprendi a trabalhar e que vem dando resultado. Cara, na anamnese, investigar a vida desse indivíduo. Né? Querer saber o que está acontecendo, qual é o padrão de uso dele, que horário que ele usa, a norma que ele usa, com quem que ele está quando ele está usando. Investigar para achar esses padrões comportamentais. O adicto, ele é cheio de padrão comportamental, cheio de padrão. Ele cria o seu próprio padrão. Existe um padrão que o mundo tomou conta, todo mundo usa, mas começou com usuários de cocaína. Qual é o padrão? Sextou. Sexta-feira, né, no meu tempo de uso, quando começou isso daí, a gente não dizia sexta-feira, nós dizíamos sexta-cheira. Olha como começou o tal do sextou. O sextou começou exatamente por usuários que faziam o seu uso na sexta-feira. Então, sexta-feira era quase uma lei. Todo usuário tinha que usar. Era onde os usuários se encontravam. Né? Então, existia um padrão. Tinha pessoas que conseguiam segurar a semana inteira. Chegava na sexta-feira, metia o pé na jaca. Existe um padrão aí também que precisa ser tratado. Ô, Jaco, o resultado esperando é uma psicoeducação. Lógico, sempre, sempre. Quando a gente trata de dependência química, transtorno por uso de substância, a gente precisa ensinar esse indivíduo a lidar com os problemas dele, porque na hora que bater a fissura, pode não ter ninguém lá. Na hora que bater o descontentamento, uma situação, ele precisa manejar isso, manejar a raiva, manejar o estresse, manejar a frustração. Para quê? Para que não haja uma recaída. Então, a psicoeducação, você ensinar o indivíduo, primeiro a se conhecer, né? Identificar nele, identificar sentimentos, saber pontuar sentimentos é importante, saber pontuar comportamentos, ensinar os comportamentos, e isso é importantíssimo, que ele saiba definir. Por quê? Para que ele seja o seu próprio terapeuta no momento de crise. Então, quando eu estou tratando alguns acolhidos, eu trabalho muito em comunidade, quando a gente está tratando, que a gente está fazendo a psicoeducação, eu falo muito para as pessoas assim, cara, você não precisa decorar, você precisa entender. Né? Esse monte de nome, esse monte de coisa, deixa para mim que precisa ensinar. O que eu preciso que você faça é entender como é que funciona, para na hora que der o problema, você saber como agir. Né? Então, a gente faz esse treinamento de habilidades, a gente faz essa psicoeducação, porque a gente precisa ajudar esses meninos na hora que o negócio pega preço mesmo, que dá um problemão, a eles saber lidar com a situação. Consegui ajudar, Jota? Eu acho que eu consegui te ajudar, filho. Qualquer coisa, eu acho que tu está lá na roda de conversa, né? Cara, tu pode me chamar no Zap, a gente conversa, a gente vai trocando ideia. Cara, estou à disposição para somar, tá bom? Então, quando a gente fala, estamos juntos, quando a gente fala dessa questão do reforço negativo, é necessário que a gente entenda que essa experiência interna que o indivíduo tem, e esse reforço que ele tem, eles vão se entrelaçar com o aspecto biológico, por isso que é multifatorial, eles vão se unir tudo assim, e eles vão começar a trabalhar para esse comportamento disfuncional ser repetido, perpetuado, e aonde vai acontecer o transtorno por uso de substância. A repetição desse comportamento em si, ela é sustentada por esses reforços, pela busca de regulação emocional, ou seja, reforço negativo, de tirar, então ele quer regular aquilo que ele está sentindo, e isso vai abrindo mais caminhos ainda para um outro ponto importante que a gente precisa entender, que nós vamos discutir agora do aspecto psicológico, que são um estreitamento cognitivo, déficit cognitivo, um empobrecimento cognitivo vivenciado pelo transtorno de uso de substância, que daí começam os comportamentos disfuncionais de uso. Né? Então, é a partir dessa interação que vai começando esse estreitamento cognitivo do indivíduo. Então, esse uso crônico, ele vai causar danos, né, no lóbulo frontal, né, em áreas do cérebro que é responsável pela nossa cognição.
né? A gente fala da terapia cognitiva comportamental, né? As terapias cognitivas, essas ondas que existem de terapias cognitivas, o que elas fazem? Elas vão trabalhar exatamente, né, nesse ponto do cérebro onde ele é estimulado por ambiente externo, por coisas externas, para poder trabalhar o cognitivo do indivíduo para que ele seja mais assertivo no comportamento. E o que a substância faz? Ela atua exatamente nesse campo. E ela vai estimular, só que o estímulo que ela traz ali não é positivo. É um estímulo negativo. E aí começam os danos e o estreitamento cognitivo. Quanto mais o indivíduo vai demorando no uso, mais estreitamento cognitivo ele tem. Mais problemas ele vai ter com relação ao seu uso. Então, esses processos cognitivos, como a gente chama, né, eles vão contribuir muito para o desenvolvimento e manutenção do comportamento de uso. Olha aí, agora nós já estamos falando de uma questão comportamental, ou seja, o indivíduo começou a usar, aquele comportamento foi reforçado psicologicamente, biologicamente, e agora nós já temos um padrão de uso. Esse padrão estabelecido, a gente já chama de padrão comportamental. Agora já existe o transtorno por uso de substância instalado. Já está instalado. Agora nós já temos uma condição crônica ali no indivíduo. E aí, como é que a gente vai entender isso, né? O que a cognição ela vai representar? Ela é um conjunto de processos mentais que a nossa cabeça desenvolve desde pequeno, aonde a gente adquire, organiza, interpreta, guarda, busca de novo as informações. Então, adquirir informações, eu estou olhando, né, através da minha vista, estou olhando aqui, estou adquirindo informações do lugar. Então, essas informações eu vou organizar de acordo com aquilo que eu entendo que é vida e vou guardar. Eu vou interpretar o ambiente onde eu estou de acordo com as minhas crenças e vou guardar essas informações. Como é que a gente pode entender, né, esse negócio bem simples? Imagina assim, você tem um indivíduo que viveu numa situação de escravidão, de trabalho análogo a escravo durante muito tempo, ganhando R$500 por mês. Ele não tem uma estrutura de vida, uma percepção de vida, de que existe um salário mínimo no país, e o mínimo que ele tem que ganhar é isso, para ser mais digno. Ele não tem essa percepção por criação, ele está lá no meio de uma povoado, lá não sei na onde, ele não cresceu com essa percepção. O que ele entende de vida é que ele trabalha o mês inteiro e ganha R$500. E aquilo, para ele, ele é obrigado a sobreviver com aquilo. Então, ele foi criado e se desenvolveu em extrema pobreza, em que aquilo é natural, aquilo é normal, que é assim mesmo, que é assim que a vida é assim que a vida vai se desenvolver. E aí, essa condição foi estabelecida na mente dele. Em contrapartida, você tem outro indivíduo que olha numa cidade grande ao seu redor e fala, poxa, eu ganho um salário mínimo para mim aqui não dá nada, não é nada. Então, ele cresceu com uma outra perspectiva. Então, as informações de um sobre a vida e as informações de outro, elas são completamente diferentes. O estilo de vida de um e de outro, são completamente diferentes. A interpretação com relação ao salário que um tem e a interpretação de salário que o outro tem são completamente diferentes. A utilização dessa informação são completamente diferentes. Então, de repente, olha, esse que trabalha escravo é resgatado dessa condição de escravo e aí é colocado numa empresa para trabalhar e passa a ter um salário. O primeiro salário que ele pega, ele olha e fala, meu Deus, é tudo isso que eu vou receber? R$1.500? Olha a interpretação que ele dá para o que é R$1.500. Né? Ele nunca teve isso. Né? Meu Deus, isso aqui é muito dinheiro. Agora minha vida vai mudar. Olha que coisa. Né? Então, e o outro pega R$1.500 no final do mês e fala, cara, meu salário não dá para nada. Que loucura. O que eu vou fazer? O que eu faço com esse dinheiro? É muito pouco. Então, aí nós temos duas representações, assim, bem grotescas e bem simples, para a gente poder entender como é essa cognição de cada um. Como que, ao longo da vida, eu adquiri informação, eu organizei, eu interpretei e eu utilizo ela. Então, os eventos que acontecem na minha vida, elas vão ser processadas
a partir daquilo que eu já tenho de informação. Então, a gente fala em psicologia, por exemplo, a gente fala muito em ressignificar, né? Vamos dar um novo significado para essa interpretação, vamos ressignificar esse sentimento, né? Para quê? Por que a gente fala isso? Exatamente por causa desse meu cognitivo que interpreta uma circunstância de uma maneira. E não é, muitas das vezes, da maneira que eu interpreto. Eu sofro muito com aquilo. Então, assim, a situação não vai parar de acontecer. Mas eu preciso dar uma nova interpretação para ela, para me mudar. Então, a gente chama isso de reestruturação cognitiva. Eu vou dar um novo sentido para a minha interpretação e passar a enxergar as coisas de outra maneira. Essa é a questão da cognição, o aspecto cognitivo que a gente fala em psicologia. E aí eu coloquei alguns quadros muito interessantes, que é para a gente poder entender, nós vamos tratar um por um, das funções cognitivas que existem. Então, nós vamos falar assim, por exemplo, atenção. Qual é a sua função natural? Por que ela existe? Como que ela é alterada? Como que o problema comportamental ele existe? E qual é a crença que o indivíduo desenvolveu durante o uso? Então, nós vamos pegar uma única cognição em vários aspectos. Nós vamos pegar ela, nós vamos falar do que ela é, nós vamos falar da alteração dela e do comportamento. Certo? Então, as funções cognitivas, elas têm divisão. O primeiro ponto é a atenção. Então, pensa assim, como que eu adquiro a informação? O meu processo de cognitivo, ele vai dar atenção a algo. Algo vai me chamar a atenção. Então, eu estou num ambiente, eu estou aqui no escritório, algo no escritório, eu estou olhando, algo me chama a atenção. Então, eu começo a focar a minha mente, né, naquele objeto, ou naquela pessoa, ou naquele estímulo que está acontecendo no ambiente. Eu vou focar a minha atenção naquilo e vou esquecer da minha cabeça o resto. Então, a gente chama isso de foco. Então, esse foco, ele é uma capacidade cognitiva que nós temos de dar uma atenção a algo enquanto ignoramos outros. A gente está focado em algo. Então, a função natural dessa cognição é focar. E aí pode ser em diversas coisas. Pode ser num estímulo, pode ser num projeto de vida, pode ser numa pessoa. Né? A gente tem, por exemplo, autismos que se desenvolvem com essa cognição muito alta, que a pessoa desenvolve um hiperfoco em um objeto ou em uma pessoa. A gente tem transtornos psicológicos que afetam demais a atenção quando a pessoa se torna obsessiva compulsiva, por exemplo. Ela é muito focada em determinadas coisas, no que acontece no ambiente. Então, é um processo cognitivo interessante da gente conhecer. O que a substância faz ao longo do tempo desse indivíduo? Como que ela altera a atenção? Ela vai criando, como a substância, ela criou neuroplasticidade, ela criou um novo campo de atuação do indivíduo de busca de prazer, né? Então, o indivíduo, eu vou focar em estudar para mim, final do ano, pegar meu diploma, ou o meu presente que meu pai vai dar, né? Então, o cara ficava focado naquilo porque ele queria uma recompensa. Agora, com a substância, com a droga, ele descobriu que ele não precisa mais estudar o ano inteiro para ele ter o prazer. Ele pega R$10, vai lá, compra lá a substância dele e ele tem o prazer. O que acontece? Essa questão do foco, da atenção, ela vai sendo utilizada e ela vai trabalhando junto com o sistema de recompensa. Então, todas as ações naturais do indivíduo de foco, elas são comprometidas porque elas são jogadas para aquilo que está dando prazer no momento. Então, aonde que passa a ser o foco do indivíduo? Adquirir, usar e se recuperar do uso de substância. Então, os pensamentos se tornam, como é que eu vou conseguir dinheiro hoje para usar? A hora que eu conseguir, aonde eu vou usar? Depois que eu usar, como é que eu vou me recuperar disso? Eu vou dormir aonde? Eu vou ficar onde? Essa é uma questão de muita situação de vulnerabilidade que a pessoa vive. A questão da atenção, ela é focada em você ter, usar e se recuperar da substância. Esse é um dos critérios do DSM-5. Por isso que no DSM-5, quando a gente estudar, que fala lá que a pessoa passa muito tempo, gasta muito tempo em obter, em usar e se recuperar, é exatamente por causa
dessa questão dos aspectos psicológicos alterados. Então, o DSM-5 está tratando, né, do final, né, do comportamento final, e nós estamos estudando como é que a pessoa chegou nesse comportamento. Então, como é que ela chega nesse comportamento? Através do uso, e esse uso prolongado, né, persistente, ele vai alterando um aspecto psicológico da neurocognição dele, onde o foco dele passa a ser só a substância. Qual que é o comportamento problemático dele? Ele tem distrações constantes, ou seja, ele não consegue focar, Ele foca em uma coisa, ele começa uma coisa e ele não termina, porque tudo distrai ele, tudo ele abandona. Ele tem baixo rendimento em tarefas principalmente difíceis. Por isso que o usuário crônico certamente abandona o trabalho, porque ele tem dificuldade de manter o foco naquilo que ele está fazendo, porque a atenção dele está voltada para outra coisa. Né? Então, esse é o comportamento mais problemático que vai trazer esse foco do aspecto cognitivo. Quando a gente vai tratar esse indivíduo, a gente já tem na nossa cabeça de que esse indivíduo está com a atenção dele, está com o foco dele voltado para a substância, e a gente precisa trabalhar. Algumas crenças disfuncionais, eu coloquei só uma aqui para a gente conversar, que diz assim, ó, eu não consigo me concentrar em nada se eu não usar. Olha a crença que o indivíduo tem. Né? Tem muita gente que fala isso. Conheço, tá? Muita gente que vão viver, você já deve ter ouvido, se eu não fumar, cara, eu não consigo. Se eu não beber, eu não trabalho. Né? E parece, cara, pra gente parece loucura, mas é a realidade dessa pessoa. A pessoa tem dificuldade de manter o foco, essa dificuldade leva o sujeito a acreditar que a substância é necessária para que ele tenha um funcionamento normal. Então, isso vai reforçar o uso como estratégia de compensação. O cara fica irritado quando não fuma. Aí, muito tempo sem fumar, cara, ele precisa estar andando na empresa lá, e ele precisa fumar, ele vai falar para o cara que não está conseguindo se concentrar. Vixe, não estava nem conseguindo se concentrar no meu trabalho, precisava fumar um cigarro. E é verdade. Por quê? Por causa da crença adquirida. Né? Na cabeça dele, ele precisa disso para compensar uma questão. Um problema a longo prazo que é adquirido com isso é a inabilidade que o dependente químico tem, por exemplo, de lidar com projetos a médio e longo prazo. Porque ele não tem foco, ele não consegue, ele é completamente desfocado. Então, quando você for atender, que você for trabalhar com dependente, sempre pequenas metas, sempre. Sempre pequenas metas, nunca metas muito grandes, com muito tempo, né? Cara, eu quero ser dono de uma empresa, então tá bom. Primeiro, como que você vai conseguir o dinheiro para isso? Vamos estudar para isso. Metas pequenas, não deixa ele sair da meta pequena, porque senão ele está fadado ao erro, ele não consegue. O hiperfoco dele, o foco dele está completamente comprometido, e aí o tempo e muito trabalho terapêutico vai restabelecer de novo essa atenção, né, no indivíduo. Uma outra questão interessante é a questão da memória. Né? Então, a cognição ela é responsável por armazenar, ela guarda a informação e ela recupera essa informação. Então, pensa um monte de gavetinha, aconteceu, ela guarda. Né? Então, o que acontece com os esquecimentos frequentes, dificuldade de aprendizado? Você ensina uma vez, você ensina duas, você fala, o cara não consegue guardar, ele não consegue assimilar, né? Ele esquece muita coisa. Né? Então, o que acontece? Qual que é o comportamento problemático dele? Repetição de erros, porque ele não guardou. Né? Dificuldade em seguir rotina. Né? Você vai para dentro de uma comunidade terapêutica, a primeira coisa que é estabelecida é uma rotina saudável. Ah, mas é uma rotina? Tem que ser. Acorda todo dia às 6 horas da manhã, arruma a cama todo dia, faz higiene todo dia, tem o dia certo para lavar roupa, aquele dia você vai lavar roupa, é rotina, né? Tem os seus afazeres diários. Para quê? Para a gente estimular de novo o campo da memória cognitiva. Se nós não estimularmos essa memória, ela vai ficar lá defasada, vai ficar lá parada, o indivíduo vai, né? Qual que é a crença mais comum a longo prazo que a gente ouve desses indivíduos? Ah, minha cabeça não funciona mais, já era. E eu não volto a estudar, não entendo mais nada, não consigo gravar mais nada. Olha, eu ouvi muito isso. Então, essas crenças estabelecidas dentro desse indivíduo, ele fala que não adianta tentar.
Eu não vou fazer, eu não vou voltar a estudar, porque eu não... Cara, primeiro que eu não entendo, segundo que eu não gravo nada. Mas se você não estimular o teu cérebro, você nunca vai fazer. Você vai morrer nessa condição, isso é falta de estímulo. Pega um livro, vamos ler. Um livro é muito grande. Então, pega uma folha, pega um texto, pega uma frase, uma linha, uma palavra. Começa por algum lugar. Né? Então, esse sujeito ele vai interpretar esses lapsos de memória como prova de incapacidade permanente. E os caras se colocam nessa condição mesmo. Você pega um indivíduo, por exemplo, que passa por uma comunidade, e eu tenho muito esse problema com eles, que é para a gente fazer um projeto de vida, né? Então, quando está chegando, no último mês, ali, nos 2 últimos meses, eu sento com ele e falo, o tempo está chegando, a gente precisa fazer um projeto de vida para você correr atrás. Você estudou até que sério? Não, mas assim, eu já sei, eu vou trabalhar com meu pai, eu vou voltar para a empresa que eu estava, já conversei com fulano, eu não vou voltar a estudar, não. Por quê? Porque, meu, assim, o uso lá dele ficou muito na minha cabeça, eu não consigo gravar nada. Mas assim, ele danificou no teu uso, você não está mais no uso. Conforme você vai estimulando isso, isso vai voltando. Só não volta se você não estimular. Não, mas... Então, eles criam essa barreira, e essa barreira está muito ligada a essa crença. Né? Eles se colocam como incapazes de mudar algo na sua vida, porque a memória não funciona mais. E a gente sabe que ela pode ser restabelecida. As funções executivas, né, como, por exemplo, planejar, organizar, ter autocontrole, inibir impulso, trabalhar sentimento, isso é muito prejudicado. Por que o comportamento impulsivo do indivíduo ele não consegue ter controle? Porque a função executiva ela está comprometida. Então, você pode ver que o adicto, cara, isso é muito legal da gente ver na comunidade. Ele é muito desorganizado, ele é muito impulsivo, ele é muito rígido com as crenças dele, é 8 ou 80. Ele não é maleável para nada, ele não é flexível para nada. Né? Ele não é organizado para nada. Quando eu estou em comunidade que a gente está trabalhando, a gente fala assim, existe um padrão de dobrar roupa na casa. E todo mundo dobra a roupa. Mas eu dobro. Não. Você dobra lá. Aqui a gente dobra assim. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente é ruim? Porque a gente quer ter uma aparência para os outros? Não é. É porque a gente está estimulando uma função executiva de organização. A gente precisa que esse indivíduo volte a organizar e planejar sua vida. Então, numa rotina organizada, ele vai, de novo, trabalhando as funções cognitivas. Eu tenho que dobrar minha roupa, eu tenho que arrumar minha cama, eu tenho que lavar minha toalha, hoje eu tenho minha atividade para mim fazer. As responsabilidades voltam a aparecer. O compromisso que ele tem com ele mesmo volta a aparecer. Então, quando a gente entra em recuperação, quando a gente pega esse indivíduo em recuperação, a gente precisa muito trabalhar essa questão da organização. Eles são completamente desorganizados, impulsivos. Né? Quais são os comportamentos que têm? Eles são muito precipitados, eles não param para ouvir. Essa função executiva de inibir impulso está comprometida. Então, eles não param para ouvir. São muito precipitados, têm muita dificuldade de cumprir pequenas metas grandes. Colocou uma meta para ele já, meu Deus, dá ansiedade, o cara quer morrer, como é que eu vou fazer isso, meu pai? Mas tudo isso faz parte da função executiva que está comprometida. E conforme a gente vai avançando em tratamento, conforme a gente vai estimulando de novo esse campo, que agora está sem a substância e ele está tendo que funcionar através de outros estímulos, ele vai voltando ao funcionamento normal. E a gente vai reeducando esse indivíduo para uma vida sem substância. Então, assim, os indivíduos chegavam lá, como eu tenho problema, eu vou fazer visita nos quartos, eu falo, cara, de novo, olha aí, a roupa, o jeito que tá. A primeira coisa que ele fala, eu esqueci como é que dobra, eu não dobrei direito porque eu esqueci a memória. Mas quando é assim, chama um monitor, né? Cara, não, você quer saber a verdade? Eu não tenho jeito mais não, eu sou... não dá, para mim não dá, não, eu não consigo, né? Eu sou desorganizado demais, eu sempre fui assim, né? Então, essa impulsividade, desorganização, elas são sempre vistas como alguns traços fixos dele,
como se fosse intrínseco, se aquilo fosse... Não, cara, a gente tem como significar isso de novo, dar uma nova rotina, mudar o ponto de vista. Isso é necessário para a nossa recuperação. É um novo modelo de vida. Eu vivi assim a vida inteira. Cara, deu errado. Bora fazer de outro jeito para dar certo? Vou te ajudar. Né? Eu vou te ensinar a dobrar. É assim, assim, assim. Dobra aí você agora. Amanhã ele já esqueceu de novo, mas a gente vai lá de novo. É muita paciência para lidar com a dicta, muita paciência. Ele esqueceu, a gente vai ensinar. Então, assim, o que a gente está fazendo com ele? A gente está estimulando essas funções. A gente está colocando o cognitivo dele para trabalhar de novo. Né? Deixa eu ver o chat se tem alguma coisa aqui. Está aparecendo para mim que parece que tem alguma coisa. É o do Japa que valeu. Estamos juntos. Está todo mundo conseguindo acompanhar? Está entendendo legal? Aí tá. Faz um sinalzinho para mim ver se vocês estão me ouvindo bem, entendendo bem. Tá legal. Tá bom. Obrigado. Viu? Uma outra função cognitiva muito interessante é a questão do raciocínio lógico. Né? Aquilo que para a gente parece lógico, para o adicto não é. Né? Então, por exemplo, você pega e faz assim. Cara, o que eu vou falar aqui é loucura, mas para e pensa dessa maneira. Você dá um litro de gasolina para ele e um fósforo. Aí você pega e fala assim para ele, cara, vai lá naquele mato lá que os meninos roçou e taca fogo lá no mato. Aí dá meia hora o cara não volta, uma hora o cara não volta. Aí você olha para lá, tá aquela fumaça fraca, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Aí você vai lá. E aí, meu querido, deu certo? O mato não quer pegar fogo, porque olha o jeito que está isso daí, ó, já tá, quase acabei com a caixa de fósforo. Aí você olha para o lado, o galão de gasolina está lá. Aí você pergunta assim para ele, você não jogou a gasolina? Ué, era para jogar? Então, eu tenho muito problema, por exemplo, dentro de comunidade, que eu falo para os monitores assim, ó, aquilo que é lógico para você, não é lógico para ele. A questão cognitiva de raciocínio lógico dele está comprometida. Só funcionava na questão da substância. Ele precisa, de novo, passar por um aprendizado e tempo em abstinência para voltar ao seu raciocínio lógico. Então, uma coisa que a gente aprende, principalmente em intervenção terapêutica, é quando a gente vai ser muito claro naquilo que a gente vai falar para esse indivíduo. Nas nossas sessões, no nosso atendimento, da maneira que a gente atende esse povo, nós precisamos ser muito claros com aquilo que a gente vai falar. A gente não pode deixar uma frase à mercê de interpretação dele, porque ele pode não entender. Eu não estou dizendo que a pessoa é burra, não é isso. Que ela não tem inteligência, que ela não tem sabedoria, não é nada disso. Eu estou falando que o raciocínio lógico em muitas ações foram comprometidos pelo uso contínuo de substância. Então, assim, estabelecer relações lógicas, resolver problemas, resolver conflitos, né? Ele ter modus operantes, ou seja, ele ter um leque de opções para resolver conflitos, ele não tem. Ele não tem, ele só sabe resolver o conflito de um jeito. Ele briga, bate boca e usa substância. Briga, bate boca e usa substância. Briga, bate boca e usa substância. Perdeu? Não, hoje eu não vou brigar. Não tem controle. Né? Então, ele não consegue estabelecer essas relações, resolver problemas, porque o raciocínio lógico dele está comprometido. Né? Isso daí, pensa na interferência que isso tem no trabalho. Pensa na interferência que isso tem nas relações interpessoais do indivíduo. Socialmente falando. É por isso que o adicto, quando se torna compulsivo, quando ele faz uso, que ele está realmente dependente, cara, ele larga trabalho, ele larga escola, ele larga tudo, porque ele não consegue. Ele não consegue acompanhar o que está acontecendo. Isso faz parte, está fazendo parte da vida dele. Então, qual que são as alterações que ele tem? Tem aquele pensamento concreto, aquele julgamento muito prejudicado sobre as coisas. Tudo é mal interpretado, tudo é mal visto, tudo que acontece com ele interpreta de outro jeito, uma fala que você vai falar, ele interpreta errado, né? Ele só toma decisões
erradas, porque ele não tem aquele repertório de pensar em alternativas, é tudo muito concreto, é tudo muito rígido. Ele não tem flexibilidade cognitiva. Por quê? Porque ele não está tendo um raciocínio lógico. Né? Então, o que é o normal de você começar um projeto? Né? Eu vou começar um projeto, então eu vou fazer assim, assim, assim. Meu objetivo é fazer. Mas, no meio do caminho, pode acontecer isso, isso e isso. Se isso acontecer, eu tenho o plano B. Né? Eu tenho o plano C. Né? Então, para nós, é normal. Para o adicto, não é. Ele não tem plano B. Ele tem plano A e ele vai em cima do plano A e se o plano A der errado, ele se frustra. E ele volta ao uso. Porque ele não sabe lidar com aquilo. Ele não tem plano B. Ele não tem um raciocínio lógico. Começa a ouvir os projetos. Vai lá, pega um indivíduo em recuperação para ele te falar o projeto de vida dele. Dentro de comunidade, cara, eu ouço muita coisa. Meu patrão veio aí. Veio, legal. E aí? Ele falou, né? Que eu tenho que terminar a recuperação para mim poder voltar a trabalhar, que ele me aceita lá. Legal, pô, legal. Ele falou que está abrindo uma unidade não sei na onde. Sair daqui, eu coloco ser gerente lá. O cara não falou que você tem que terminar o tratamento, tá bem? Não, mas daí é mole para nós, já estou até pensando. Vou ser gerente lá, vou colocar fulano para trabalhar comigo, já tem uma casinha lá perto que eu já vi. É tudo muito fantasioso, é um castelo. Então, as decisões são muito arriscadas. Ele não avalia a consequência, não sabe ver. Então, a gente precisa entender como é que ele funciona. Então, uma crença disfuncional que ele tem nesse caso do raciocínio, que é ilógico, é irracional, ele é muito negacionista. Então, ele diz assim, não tem problema eu usar, eu sei que eu estou fazendo. Né? Eu não sei, não tem problema, eu paro quando eu quiser, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Ele só não consegue controlar o comportamento, mas ele sabe. Então, é uma crença muito distorcida de que ele está dentro da sua razão sem estar. Então, mesmo diante de muitos prejuízos, o sujeito racionaliza. Então, é uma crença distorcida chamada racionalização. Ele vai sempre argumentar, vai trazer argumentos para perpetuar o uso. Então, os argumentos dele são frágeis, ilusórios, né? Então, ele vai sempre sustentar uma falsa sensação de controle, sempre, sempre. E vai negar os riscos reais do seu uso e do seu comportamento. A Tarsa, ela colocou assim lá no chat, é verdade, esta é a fala, e vem a frustração. É isso daí. Porque, por que isso acontece? Exatamente por causa desse processo cognitivo. Ele não consegue avaliar as consequências das suas ações. Ele não tem plano B, plano C, plano D. Ele tem o plano A e ele vai, pode não dar certo e ele voltar frustrado. É o mais comum de acontecer. Aí tem, somando tudo isso, uma coisa chamada tomada de decisão. Né? Qual que é a função natural da tomada da decisão? A tomada de decisão, ela envolve escolher entre alternativas que podem aparecer ou não, de acordo com o seu objetivo. Então, você tem um objetivo de vida, você tem um objetivo para você alcançar, um objetivo, seja lá do jeito que for, financeiro, emocional, você tem um objetivo. E aí, dentro desse objetivo, você começa a pensar, raciocinar, e vai aparecer várias alternativas de caminhos que você pode percorrer. A tomada de decisão, ela diz respeito exatamente a isso, a você ter esse raciocínio lógico e tomar uma decisão pautada mais racionalmente daquilo que você quer alcançar. Então, essa função, ela é completamente comprometida, e a gente vê isso a olho nu. Né? Parece que o indivíduo compulsivo ele só toma a decisão errada. Ele parece que as decisões dele nunca acertam. Por quê? Porque as decisões são impulsivas. Ele desconsidera os riscos, ele desconsidera o erro, ele desconsidera as consequências, eles não pensam que pode dar errado. Então, a tomada de decisão é sempre muito errada. Então, dentro disso, ele se envolve em situações muito perigosas. Né? Às vezes o indivíduo quer usar, está sem dinheiro, não é propenso ao roubo, aí alguém vira para ele e fala, vamos roubar? Vamos, eu vou com você.
Eu vou lá, nós pega, aí o plano, olha o plano. Nós vai em tal hora, faz tal coisa, pega o dinheiro, vai para tal lugar e fica em tal lugar. Aonde que no meio desse projeto foi pensado que pode dar errado? Não foi. Por quê? Porque a tomada de decisão ela é muito impossível. Ela está muito comprometida. Então a gente vê o Adic fazendo cada coisa, cara, que é de arrepiar. As decisões tomadas com relação ao financeiro, vende, pega, rouba, pega escondido, troca. Cara, a gente se assusta com aquilo que a gente ouve, porque a tomada de decisão está comprometida. Uma crença muito comum disso, que ele não aceita isso, é que ele fala assim, eu tenho controle sobre o meu uso, se eu quiser parar, eu paro. Eu só não quero parar agora. Ele precisa manter essa ilusão de autonomia e de liberdade de escolha que ele tem, que na verdade ele não tem. Então, essa fala assim, não, eu tenho controle, não é bem assim, meu uso não é bem assim, aconteceu só ontem, foi só final de semana, foi só esse mês, foi só por causa dessa situação, foi só por causa disso. Ela está muito envolvida nessa tomada de decisão, que ela está descontrolada, porque o indivíduo está escondendo esse problema. E aí, para a gente poder entender uma outra coisa que é muito comum em terapia, a gente pegar, muito comum, é a questão da linguagem, que é uma outra cognição, né? Então, é a gente comunicar, né, com o outro de forma assertiva, compreender o significado dos objetos e das coisas, mas principalmente saber expressar aquilo que eu penso, sinto, quero, necessidade, entender a expressão do outro. Então, a questão da linguagem está muito envolvida nisso. O que acontece com o indivíduo em uso? Qual que é a complicação que causa? Ele tem um empobrecimento verbal e uma incoerência discursiva muito, mas muito grande. Tudo aquilo que ele fala no discurso não condiz com o comportamento dele. Ele tem uma fala, ele tem algo, apresenta algo verbal, verbaliza algo, mas aquilo é totalmente incoerente. Fora que, vírgula, quando a cognição dele está tão comprometida que até a fala dele é muito distorcida. As crenças são muito distorcidas. Né? A gente ouve dos indivíduos coisas que nos assustam. Então, lá, quando a gente vai trabalhar clinicamente, como é que a gente identifica esse processo cognitivo de linguagem? Quando ele tem uma dificuldade de expressão, quando ele não consegue expressar sentimento, ele não consegue expressar o que está passando, ele não tem essa abertura para poder falar, né? Ele tem muito conflito interpessoal, porque não sabe se relacionar com o outro, né? Não consegue iniciar e terminar uma conversa de uma forma saudável, tem que ter discussão, tem que ter bate-boca, tem que ter enfrentamento, tem que ter imposição da sua fala sobre o outro. Então, ele tem muita dificuldade de expressão, e isso gera muito conflito. Aí você vai tratar o indivíduo e fala, cara, mas por que você não fala? Por que você não conversa? Você não abre isso para as pessoas? Ó a distorção cognitiva, a crença que ele tem. Ninguém me entende, não adianta eu falar. Eu fui falar com fulano lá, ele me deu uns berros, então eu parei de falar. Ninguém me entende. Eu em casa eu falo, ninguém entende o que eu estou falando, eu cansei de falar. Então essa é uma das crenças que a gente vê desenvolvida no indivíduo, que comprometeu completamente a cognição da linguagem dele. Né? Eu tratei um caso do menino, e esse foi um dos casos mais difíceis dessa expressão de linguagem, que ele tinha alguns problemas emocionais decorrentes da vida, e em determinado momento que a gente estava em terapia, que a gente estava conversando, ele parava e fazia assim, ó. E eu falo, cara, para ele falar, tá aqui, ó, mas eu não consigo falar, eu não sei expressar o que eu sinto, eu não sei expressar o que eu estava sentindo. Eu não consigo pôr para fora. Né? Então, a gente via dificuldade de expressar sentimento, problemas, né, de relacionamento que esses indivíduos têm. É muito difícil. Então, essa crença de que ninguém entende, não adianta falar, é muito viva nesse indivíduo. E aí tem uma outra, a gente já está encerrando, tá, gente? Que é a questão da percepção. Como é que eu percebo o ambiente que eu estou? Como é que eu interpreto esses estímulos que acontecem ao meu redor? Né? Como que eu vejo o que está acontecendo?
Como que eu respondo a esses estímulos que estão acontecendo? Isso tudo passa pela minha percepção. Então, quais são as alterações da substância? Ela tem distorções perceptivas muito grande, muito grande. Alguém fala alguma coisa lá, o cara já se dói, toma para ele. Né? Toma para ele. Isso já é uma distorção cognitiva na percepção. Né? O cara está num quarto, que dentro de comunidade acontece muito, está dormindo ele mais 4. O cara chega, acende a luz, ele fica bravo, quer bater no cara. Cara, ele não mora no quarto sozinho. Como é que ele interpreta morando com outras pessoas, ele sendo dono do espaço? Né? É muito interessante a gente pensar nessas coisas. E tá, Rita? A Rita colocou assim, ó, olha que frase legal. O aprendizado na recuperação deve ser uma atividade diária e constante. E ela é realmente constante, porque não para, ela está em tudo. Em tudo que o indivíduo faz, a recuperação está. Colocou assim, ó, a Sol, né? Nossa, agora eu entendi de um caso, realmente, a pessoa não conseguia perceber o comportamento dele. Muitas das vezes errado e agressivo, elas não percebem. Ela não tem percepção do comportamento dela em relação a ela mesma, o outro, e principalmente no ambiente que ela está. Né? Em recuperação, a gente trata isso do indivíduo. Cara, como é que você se percebe? Quem é você para você mesmo? Como que você se enxerga? Eu vou mais além. Quem é as outras pessoas para você? Quem é, de fato, a tua mãe para você? Né? Quem é teu pai? Quem é teu irmão? Quem é teu filho? Quem é tua esposa? Como que você enxerga eles? Tudo isso a gente vai ter que regular. Às vezes a visão que ele tem com relação a essa pessoa é muito errada. Ou se tornou muito errada. Né? O que é a substância para você? A percepção, a interação que ele tem. Né? Como que ele responde no ambiente que ele está? Qual é a percepção que ele tem? O que acontece quando um comportamento conflitante acontece no ambiente? Como que ele reage? Então, são todas questões que a gente vai trabalhando. Então, o indivíduo, conforme o uso, ele tem muito dessas alterações. Como que é o comportamento dele? São reações inadequadas ao ambiente. Isso é muito, muito comum. Né? Você fala uma coisa para ele desse tamanho, se torna desse tamanho. A reação dele é desse tamanho. Né? Um negocinho desse tamanho, a reação é muito grande. Em alguns indivíduos, eles desenvolvem a paranoia. Né? Então, assim, já aconteceu da gente estar na comunidade, entrar um carro do familiar para visitar outra pessoa e o cara sair correndo no meio do mato falando, a polícia vem me pegar. Né? Então, assim, a paranoia, ela acontece, ela é resultado do uso e ela é também uma alteração no cognitivo do indivíduo, como é que ele percebe e como que ele reage às coisas. Uma das crenças muito comum que acontece nisso daí é que o indivíduo ele tem uma normalidade de vida. Ele acredita que a maneira que ele está vivendo está correta e que o erro está nos outros. Então, os indivíduos falam muito para mim assim, ó, não, você está falando isso porque você não convive na minha casa. Você não convive na minha casa, por isso que você está me falando isso. Se você convivesse lá, você ia ver o jeito que é. Na terapia racional emotiva comportamental, na TREC, de Albert Ellis, a gente aprende que não é a situação que causa o nosso comportamento, é a nossa reação, a ação que está acontecendo que gera nosso comportamento. Então, faz parte também das terapias comportamentais. Então, a TREC ela vai dizer o seguinte, aconteceu um evento, não é esse evento que vai ditar o meu comportamento, é como eu interpreto esse evento. Então, a minha percepção. Em recuperação, a gente trabalha. Cara, esse evento vai ter em qualquer lugar. A tua reação é que tem que mudar. Ah, mas minha casa é problemática, mas você precisa saber lidar com o problema. Porque a empresa é problemática, você precisa saber lidar com o problema. Ah, porque o problema está na sociedade, mas como é que você vai fazer? Você precisa aprender a lidar com a sociedade. Então, são alguns pontos interessantes que a gente vai trabalhando. E aí, para a gente poder acabar, né, existe um aspecto muito interessante da cognição, que todo mundo tem, né, que a pessoa ela tem aquele automonitoramento, né, ele se monitora.
sobre tudo que ele está fazendo, né? Então, ele avalia sempre o próprio comportamento. E aí, quando ele fica nessa avaliação comportamental, ele vai ajustando aquilo que é mais, porque ele não quer perder ou porque ele quer ganhar. Então, a gente tem essa questão crítica com a gente mesmo, e é bom que nós tenhamos esse automonitoramento e essa autorregulação. Isso é parte do processo cognitivo. Então, com um processo cognitivo comprometido, acontece essa redução de consciência sobre si e sobre os efeitos do uso. Por isso que o indivíduo se coloca em situação de alta vulnerabilidade e para ele está normal. Para ele, a vida dele está normal daquele jeito, ele está usando, ele está vivendo, ele está tendo experiência, ele está aprendendo, né? Porque tem uma redução de consciência sobre avaliar o próprio comportamento. Então, ele sempre nega o problema, é normal passar 3 dias fora de casa, usando substância, gastar o dinheiro tudo, está tudo tranquilo, e ele tem muita resistência ao tratamento, porque ele diz que não precisa. Então, uma das frases mais comuns é: o mundo é hostil. E aí o barato é louco, eu preciso da substância, senão eu não vivo. Você já foi na rua? Barato é louco lá na rua, hein? Barato lá tá louco. Se eu não usar, eu não vivo lá, não. Né? Na população de rua, a gente vê muito essa crença. Aí eu preciso para dormir, eu preciso para mim ficar alerta, porque aqui o barato é muito doido, eu preciso da substância para mim poder interagir, porque senão, né? Então, essas crenças, elas vão acontecendo de uma forma muito repetitiva e ela tende a piorar. Conforme o transtorno ele vai progredindo, o estreitamento cognitivo ele vai progredindo junto, né? Ele vai acarretando problema. Gente, 9h27, eu não vou me prolongar mais, porque eu falei, caramba, deixa eu ver, tem uma fala aqui no... É o que eu venho percebendo. Muito bom o curso, obrigado. A recuperação é um intensivo para reverter pontos negativos paralelo aos reforços positivos. Cara, fantástica frase. Fantástica, é exatamente isso. A gente entender o funcionamento, os prejuízos acarretados pela substância, para a gente conseguir fazer as intervenções de uma forma mais assertiva. Legal, gente? Alguma pergunta, dúvida, acréscimo, questionamento, reclamação? Vocês podem ficar à vontade, a gente está aqui para isso. Todo mundo tranquilo? Obrigado a todos por mais uma noite. Foi muito bom estar com vocês aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência que vocês teve. A Társila, eu pero. Lógico. Uma boa noite a todos. Obrigado, doutor Eugênio. Deus abençoe, viu? Oi? Deus abençoe, obrigado. A todos nós. Uma boa noite a todos. Obrigado, meu amigo. Obrigado. A Társila, a manipulação entra nessa fase? Entra também. Porque, vamos lá, por que a manipulação existe? Né? Por que a manipulação está ali? A manipulação ela existe para perpetuar um comportamento. Então, o que o indivíduo faz? Ele tenta mover aquilo que está ao redor para que o comportamento perpetue. Então, eu quero usar droga, vou manipular a pessoa para mim conseguir dinheiro, porque o meu objetivo vai ser cumprido. Então, a manipulação, ela está dentro disso. O que é a manipulação? Mover o que está ao meu redor, eu vou manipular, eu vou mover tudo que está ao meu redor para que o meu comportamento seja perpetuado. Isso é muito comum. No uso, isso é muito comum na recuperação. Valeu? Fechou o raciocínio? Legal, Társila. Obrigado. Gente, obrigado pela palavra de vocês. Obrigado aí no chat. A gente está numa caminhada também, aprendendo e desenvolvendo sempre. Aprendo muito com vocês. Cada aula que a gente faz aqui é um aprendizado. É eu me desafiando e chegando também ao entendimento. Então, eu só tenho que agradecer a vocês pela confiança de estarem aqui conosco. E amanhã tem mais, tá bom? Amanhã tem mais. Se você que entrou aí pela roda de conversa, as aulas ficam gravadas, dá tempo de entrar no curso. Ele só termina sexta-feira, tá bom? Me chama no Zap lá que a gente dá um jeito. Legal, gente? Um abraço para vocês. Deus abençoe. Até amanhã. Boa noite, Augusto. Boa noite. Boa noite, pessoal.
Tá bom, Sol? Tu tá em que grupo, Sol? Lá no da TT? Se tu tiver, procura eu lá. Isso. Eu coloquei o link lá, chama eu no Zap lá que a gente conversa. Tá bom? Deus abençoe, gente. Obrigado, viu?